Já está gravando, né? Depois a gente conversa. Irmãos, na verdade não foi essa semana, foram as 2 semanas atrás, eu estava lendo a Bíblia. E sabe aquelas passagens que você lê, que aquilo começa a fazer você palpitar mais forte? E muitas vezes parece que é uma passagem simples, mas aquilo trouxe um calor ao meu coração. E eu digo para vocês, a gente às vezes parece que tantos anos de crente a gente se acostuma com certas verdades que a gente para de pensar nelas. E eu falei, não, eu preciso levar isso para a igreja, porque a igreja precisa ouvir isso o tempo todo. A gente precisa ouvir e comemorar. E eu estava pensando num exemplo, hoje em dia, todo mundo anda com GPS. A gente mora em Niterói, uma cidade relativamente pequena, e mesmo em Niterói, que a gente já conhece tudo, algumas vezes você usa o GPS se for um cantinho mais distante. Mas andando no Rio, eu também conheço um pouco do Rio, estou acostumado a andar por lá, e um certo dia eu conheci o caminho, deixei o GPS desligado, e fui entrar numa rua, e aquela rua estava fechada, que era o caminho que eu conhecia. E a próxima rua não dava mão para a direita, né? Como era uma rua para a direita, eu ia fazer a volta para tentar encontrar lá na frente, não dava mão, e eu tive que entrar na esquerda e eu me perdi. E muitas vezes na nossa vida, quando a gente desliga o GPS da nossa vida, que é o Espírito Santo, a gente se perde, porque a gente acha que conhece o caminho, mas uma pequena variação faz com que você se perca e não se encontre mais, não é verdade? Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 24, do versículo 1 até o 5. Um trecho bastante conhecido, mas novamente, vamos orar, porque eu sei que Deus tem algo específico para falar a cada coração aqui. Pai, nós te louvamos, Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Senhor, nós vivemos numa nova aliança promovida em Teu nome, pelas Tuas forças, segundo a Tua obra, não segundo a nossa. E, Senhor, nós reconhecemos que a paz contigo foi restaurada e nós queremos, Senhor, ter uma vida abundante nela. Então eu te peço que cada um seja reavivado aqui nessa noite, segundo aquilo que o Senhor tem para falar, não segundo aquilo que eu tenho para falar, Pai. Segundo o que eu for falar, Senhor, o Senhor modifique, o Senhor amplie, o Senhor trabalhe, Senhor, porque só segundo a Tua verdade podemos caminhar. É isso que nós te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Diz assim o texto: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vamos repetir: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmãos, eu não sei o que vocês pensam quando vocês leem isso, mas desde já eu falo que isso dói no meu coração, porque eu penso no contexto em que aquilo tudo aconteceu, e eu vejo nos dias de hoje muita gente procurando um Deus morto entre os mortos, e Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Nós cantamos aqui agora há pouco.
Para a gente entender direito o que aconteceu naquela época e por que aquelas mulheres estavam ali, qual era o contexto dela, quais eram os pensamentos, o que elas nutriam, né, nas suas esperanças, a gente precisa entender como foi a morte de Jesus. E a morte de Jesus, na verdade, ela não foi um evento apenas naquela cruz, ela foi um evento de uma semana aproximadamente. Jesus chega a Betânia numa sexta-feira, e Jesus, muitas vezes, ele era desestimulado a voltar para Jerusalém. Os próprios discípulos deles falavam: não vai voltar para lá, porque se você voltar para lá, vão te matar, eles querem te matar. E Jesus, mesmo assim, ele fala: não, eu preciso ir. E ele chega numa sexta-feira, no sábado ele está à mesa lá, na casa de Lázaro, e Maria, a irmã de Marta, vai e unge os pés de Jesus com perfume caro. E aí no sábado, ele continua aquela peregrinação, sendo que no domingo, ele entra com glória dentro de Jerusalém. As pessoas estendem ramos, as pessoas estendem capas, e ele entrando num jumento novo, assim como dizia a profecia no Antigo Testamento, ele entra pelos portões da cidade aclamado: hosana nas alturas, glória ao filho de Davi, que entra nessa cidade, porque ele é o nosso rei. E Jesus vai direto ao templo, prega, ensina, confronta, e volta para Betânia. Na segunda-feira ele entra de novo na cidade. Só que antes de entrar na cidade, eu acho que esse é um ponto crucial que a gente precisa entender. Eu estava orando hoje de manhã, e Deus me deu essa palavra assim como: esse é o ponto que você precisa entender. Em um dos evangelhos, esse episódio, ele é tão crucial dentro do entendimento do evangelho, que ele vai ser narrado em todos os evangelhos. Os 4 evangelhos têm muitos pontos que eles se completam. Narra um, narra o outro, e aí se completa, a gente consegue fazer uma, assim, não coxa de retalhos, que parece um negócio muito pobre, mas a gente faz um conjunto das narrativas e vai ter a vida completa de Jesus segundo uma cronologia perfeita, segundo a ênfase que cada um quer comunicar. Mas alguns eventos, eles são repetidos nos 4 evangelhos, como a morte e a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é um deles, como eu havia falado. Então, Jesus, ele está no dia antes daquela limpeza, da purificação que ele faz no templo, e ele começa a olhar para Jerusalém, começa a olhar para toda aquela pobreza espiritual, começa a ver: olha, a realidade é essa, Deus desce ao mundo, entra na cidade, vem aqui falar para os seus, e eles não o recebem. É o Senhor, o próprio Deus, coisa difícil da gente entender, que era um homem, 100% homem, 100% Deus, era o próprio Deus. Filipe vira para o Senhor e fala: olha, Senhor, só falta uma coisa, mostra-nos o Pai. E ele fala: Filipe, eu tenho estado tanto tempo com você, e você até hoje não entendeu que quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eram a mesma pessoa. Jesus havia ministrado com eles durante tanto tempo, e eles ainda não entendiam. E no meio daquela cidade, Jerusalém, a pobreza era muito maior. Ele olha para a cidade, ele olha para toda aquela incredulidade, para toda aquela religiosidade. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você que persegue e mata os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os pintinhos, seus filhotes, mas vocês não quiseram. E assim como vocês perseguiram todos os outros profetas, hoje vocês me perseguem. Vocês perseguiram todos aqueles que vieram em nome do Senhor, proclamando a voz do Senhor, dizendo em alta voz e tentando confrontar todas as coisas erradas que vocês têm buscado. Mas ao invés de vocês ouvirem, vocês atacam, vocês matam, vocês destroem a verdade do Senhor, porque não querem. E existe um juízo preparado para essa cidade. Jesus chora,
E no segundo dia, na segunda-feira já, no dia seguinte, Jesus chega no templo com um chicote, e ele começa a derrubar aquelas barracas todas de venda de animais, de cambistas, aqueles caras que faziam tanto dinheiro, pagando tributo ao templo, e os religiosos, os sacerdotes, todos eles assim, macumunados com eles, ganhando dinheiro, achando aquilo ali uma maravilha. E eu fico imaginando hoje como é que o Senhor olha para a nossa sociedade, para a nossa igreja. O Senhor olhava para aqueles homens e dizia: vocês destroem a fé de muitas pessoas, e o juízo para vocês será muito severo. Então, quando ele vai, e eu fico imaginando a ira de Deus manifestada através de um homem, é muito pequena, porque enquanto Jesus estava no mundo, ele era um homem restrito àquela espacialidade do homem, a força do homem. Mas o dia que vier a ira do Senhor, a ira verdadeira, a ira final do Senhor, de destruição e morte daqueles que são contra Ele, o castigo reservado é muito pior. Então ali era só uma manifestação simbólica da contrariedade do Senhor diante daquele povo que usava os meios religiosos para o próprio proveito. E aí a semana, ela continua, e Jesus pregando e confrontando e ensinando e preparando o seu caminho, porque a cada confronto que ele tinha um embate com aqueles religiosos, era mais uma raiva que eles nutriam para poder matar Jesus. Tanto é que quarta-feira eles se reúnem, eles falam: a gente vai ter que dar um jeito nesse sujeito. E a quinta-feira é um dia de preparação. Ele chama os discípulos: olha, vocês vão encontrar um homem, vocês vão falar com ele, o mestre quer um lugar, o homem prepara o lugar, vocês vão lá, preparem a ceia, e nós vamos comer a Páscoa. E eu gostaria de explicar um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa no calendário judaico, o calendário judaico não é o nosso calendário, porque o nosso calendário ele fala janeiro, fevereiro, então os meses judaicos eles são outros meses. Nissi é um dos meses, eu não sei, assim de cabeça eu não sei dizer todos, então vou falar só do mês da Páscoa. E a Páscoa era uma festividade que começava e durava 7 dias, e ela começaria no dia 15 de Nissi, e o 15 de Nissi seria na sexta-feira, e ele chama, na Bíblia vocês vão ver que ele chama os apóstolos e fala na quinta-feira para eles prepararem a Páscoa. Só que a Páscoa ela é celebrada à noite, e olha só que curioso, interessante a gente entender isso da cultura judaica. Os dias na cultura judaica eles começam a ser contados na noite, porque em Gênesis a noite veio antes do dia. Então, quando ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, é depois das 18 horas. E depois das 18 horas, já é o dia 15. Então, já é sexta-feira. E para a gente entender de forma mais profunda, a Páscoa, ela tinha um simbolismo de libertação daquele povo. Aquele povo celebrava a Páscoa em celebração de que Deus, o Eterno, o Libertador, se levantava para defender o seu povo no Egito e levava o seu povo no Egito para fora da escravidão, para um sentido de liberdade em direção à terra prometida. Então eles celebravam com todas as imitações, representações daquela fuga. Eles tinham que cingir os lombos, a gente falou hoje de manhã quando estava estudando a Bíblia, eles tinham que vestir aquelas roupas e comer pães sem fermento,
e eles tinham que assar o cordeiro, porque o cordeiro, na verdade, ele era o símbolo do derramamento de sangue, e é o que livrava eles do anjo da morte. E guardem bem esse detalhe: a morte do cordeiro e o derramamento do sangue era o que livrava aqueles que eram crentes, que tinham fé no Senhor, da morte, do anjo da morte. E eles celebram a ceia, e Jesus ali, muitas vezes nós, como ordenança, nós repetimos essa ceia, e a ceia era celebrada com pão e com vinho. E cadê o cordeiro? O cordeiro, ele era levado lá para o templo, era sacrificado lá no altar do templo, e era trazido para ser comido com ervas e tudo mais em casa. Mas eles não celebraram ainda com o cordeiro, porque o sangue do cordeiro ainda iria ser derramado. Então, naquela mesma noite, eles saem da ceia e eles vão em direção ao jardim do Getsemane, que ficava logo abaixo do Monte das Oliveiras. E Jesus já estava aflito com aquela situação, ele já estava prevendo a sua morte, já sabia que ia morrer, já sabia que tinha sido perseguido, ele já tinha dado a ordem para Judas: olha, agora você está liberado, pode ir lá fazer o que o seu Senhor está mandando você fazer, o diabo. E o diabo toma posse dele, ele vai lá, entrega a Jesus, e ele vem junto com os soldados do templo para encontrar Jesus no Getsemane, e prendem Jesus. Jesus é condenado por um tribunal fajuto, que se reúne de noite, num horário que não poderia se reunir, e no dia seguinte, já de manhã, ele é levado a Pilatos. Pilatos tenta livrar ele de tudo quanto é jeito, e no final Pilatos manda dar os açoites romanos, que eram 39 açoites, com a chibatada que era misturado couro, metal e tudo mais, que rasgava o corpo da pessoa todo. E os guardas, os gentios, cuspiam nele, vestiram uma coroa de espinhos. Ele tinha sido levado lá para Herodes, e Herodes tinha caçoado mais um pouco dele. E aquela vergonha toda era não algo que o homem tinha preparado, mas que Deus tinha preparado para que fosse um castigo exemplar. Um castigo não que Jesus merecesse, porque Jesus não merecia nada. Jesus era limpo, ele era puro, nenhum homem tinha vivido assim como ele tinha vivido até então, sem nenhum pecado. Mas ele morreu dessa forma, para representar aquilo que eu e você merecemos. E muitas vezes nós nos voltamos para nós mesmos, e a gente costuma muito dizer: mas isso é injusto, Deus não está sendo justo comigo. Poxa, eu perdi isso, por que Deus não me deu, que eu não estou entendendo que eu perdi isso? E eu sempre volto a mim mesmo, eu digo: poxa, eu mereço algo muito pior. Mas a graça do Senhor, ela é derramada sobre nós dia após dia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se nós não somos destruídos, é porque o Senhor providencia isso nas nossas vidas. Nós já estamos cansados de ouvir isso, não é verdade? Isso não é nenhuma palavra nova para a gente. Por isso que eu digo, o Espírito Santo precisa falar mais profundo, ele precisa ativar a nossa mente, ele precisa ativar o nosso coração. Mas isso só vem através de uma busca individual. O Senhor se revela apenas àqueles que se humilham diante da presença do Senhor. E assim Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Como havia dito, quem é esse homem? Nenhum homem viveu igual Jesus viveu. Nós sabemos disso, mas é bom que nós lembremos, para a gente poder entender como aquelas mulheres chegaram àquele túmulo. Não vamos esquecer do texto, não.
Elas chegaram àquele túmulo e elas estavam meio que desesperançosas ali, procurando aquele que vive no meio dos mortos. Mas Jesus, ele foi diferente de qualquer outro profeta que existiu. Nenhum homem foi parecido com Jesus, a começar de Adão, que foi o único homem que viveu sem pecado. Paulo algumas vezes vai se referenciar a Jesus como o segundo Adão, mas ele também vai falar que o primeiro Adão era a alma vivente, e o segundo Adão, espírito vivificante, que traz vida. Adão só viveu, Jesus, ele trouxe vida para a gente. E a Bíblia, do início até o final, ela se refere não a nós, mas ao Senhor Jesus. Porque se tudo foi feito para a honra e glória de Deus, não dos homens. Então os homens, todos eles, todos os profetas, eles viveram. Alguns profetas, eu gosto muito de Daniel. Daniel foi um homem distinto, um homem inteligente, sábio, né? A gente não vê alguns, José, a gente não vê pecado ali, muito, mas eles pecaram também. A Bíblia fala que nenhum homem foi santo, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, e por isso todos morreram. Davi, que legal. E eles traziam a voz do Senhor, falavam do Senhor de uma maneira muito contundente, dizendo: esse é o juízo do Senhor, se arrependam. Aí falavam também, os profetas falavam sobre a graça, mas o Senhor é gracioso, Ele vai trazer isso, Ele vai restaurar a nação de Israel, Ele vai restaurar a tribo de Judá. O Senhor vai fazer tudo isso, porque o Senhor é um Deus gracioso. Os profetas falavam, mas os profetas não transformavam vidas. E aí vem esse homem, que assim como ele disse para Filipe, é um homem que ele representa o próprio Pai na terra. Você quer ver o Pai? Olha para mim, Filipe. E aquele homem, ele transformava, ele expulsava os demônios das pessoas, ele curava, ele trazia vida. Ele tem um encontro com Zaqueu, e Zaqueu, de um publicano, pecador, ladrão, corrupto, ele se torna um santo. Ele se encontra com Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 espíritos malignos dentro dela, e de repente ela restaurada se torna uma discípula do Senhor. Ele se encontra com Pedro, e Pedro era um cara meio, sim, controverso, né? Vamos dizer assim. E hoje a gente conversava, né, Enzo? Cara, que interessante, eu adoro conversar com as pessoas sobre isso. Ele veio trazer uma dúvida para mim, e isso me enriquece, porque isso me obriga a pensar mais. E a gente fala: poxa, por que Jesus não rejeitou Judas e mandou embora? Mas ele poderia ter rejeitado Pedro também, né? Nós que às vezes tendemos a um pensamento legalista, que a gente quer que todo mundo haja sem pecado, que não vacile, mas olha o vacilo de Pedro. Mas ele vacilou porque ele era igual a nós, pecador, um homem que muitas vezes ele vacilava, enfim, todos nós em algum momento, quantas vezes eu não me arrependi de ter falado algo errado, de ter feito algo errado. Conversava com um amigo meu, veio visitar, ele veio agora nas férias, passou um dia comigo, e eu lembrava de algo que eu havia falado até com um irmão dele, coisa de adolescente. Eu dizia: cara, eu nunca teria falado dessa forma com ele se fosse hoje em dia. Talvez até tivesse, mas precisamos pedir perdão, porque nós somos homens falhos. Mas Jesus não. E por isso as pessoas, apenas de olharem para Ele, de verem Ele testemunhando, conviverem com Ele, vendo os milagres, vendo o amor principalmente que Ele nutria pelos seres humanos, não era por um só não, Deus nutre esse amor por todos os humanos.
Mesmo aqueles, enquanto ele estava, eu tenho certeza, enquanto ele estava purificando o templo, ali existiam homens que ele amava. Quer ver um exemplo? Não sei quem tem filho aqui, mas quem tem filho sabe o que é castigar um filho. E nós precisamos muitas vezes sermos mais contundentes nos castigos dos nossos filhos, justamente porque nós os amamos. Porque para aquele que não ama é fácil. Eu dou um telefone celular, eu deixo ele lá fazendo o que ele quiser, faço até vista grossa. Porque se eu for entrar no babado, eu vou ter trabalho, então não quero, eu quero viver a minha vida. Isso não é amor. O verdadeiro amor, ele se entrega. E foi isso que Jesus fez. E aí nós vemos a figura dessas mulheres, e não só delas, mas de todos os discípulos que acompanhavam Jesus, e não eram só 12, né? Nessa época Judas já tinha sido descartado, ele não voltou, o remorso dele fez com que ele se matasse. E depois da morte de Jesus, na sexta-feira vem o sábado, e olha só que interessante, Jesus morreu por volta das 15 horas da sexta-feira. A Bíblia diz que ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Vamos lembrar, a sexta-feira começa às 18 horas da quinta para a gente. Então o dia já estava caminhando. E ele foi julgado durante a noite, na sexta-feira. Logo cedinho ele já estava lá diante de Pilatos. 9 horas ele já estava sendo pregado numa cruz. O dia começava muito cedo, porque as pessoas não tinham energia elétrica, elas dormiam cedo e acordavam cedo, isso é maravilhoso. Mas 9 horas, meio-dia, tudo escurece, e às 15 horas, Jesus morre. E nessa hora que Jesus morre, foi um tremor de terra, um terremoto tremendo, que racha tudo, abre túmulos, e aquelas pessoas saem, ressuscitam, e vão dar testemunho da ressurreição, mas essas pessoas morrem. E eu fico imaginando aqueles discípulos que tinham sido dispersos, porque a própria Bíblia fala isso, que eles seriam dispersos, e cada um para um lado, Pedro negando, fugindo, eles com medo de serem pegos também, crucificaram o nosso mestre, vão fazer a mesma coisa com a gente. E Jesus, não existe tempo para fazer como é que se fala, um enterro decente, um velório, né? Naquela época eles iam fazendo não uma caravana, como é que fala aqui, uma procissão, cortejo, isso aí. Eles iam fazendo um cortejo junto com o corpo e tal, e levavam lá, mas José de Arimateia e Nicodemos, eles pegam o corpo, eles pedem autorização para Pilatos, porque tinham certa influência, pegam o corpo, eles têm poucas horas. Porque o que aconteceu naquela cruz? O sábado começava às 18 horas da sexta-feira. Se ele morreu às 15, ele tinha só 3 horas para ser enterrado. Não como os outros, que eram jogados numa vala ali por perto mesmo. Mas por que os homens não ficaram na cruz? E os soldados até se adiantam e quebram as pernas daqueles ladrões, não quebram as pernas de Jesus, porque primeiro que já havia uma profecia, e segundo porque ele já tinha morrido. E isso é interessante até para a gente ter mais uma prova de que Jesus ressuscitou. E ele havia morrido porque eles enfiam uma lança no lado de Jesus e dali sai água, sai sangue, quase não tinha nem mais sangue e água. E Jesus é retirado daquela cruz porque o sábado não podia ser profanado, ainda mais um sábado de Páscoa. E aí eles retiram, correm com aquele corpo, enterram Jesus num túmulo que era de José de Arimateia, esculpido na pedra, aberto na pedra.
e numa encosta, com um jardim na frente, algo assim, coisa de rico. E, vamos falar assim, Jesus merecia um enterro decente, né? E eles tinham muito costume de fazer, embalsamar o corpo, botavam perfumes, porque os perfumes, eles acreditavam que aqueles perfumes, eles conservavam, eles davam um bom cheiro. Coisas de quem está preocupado com a parte terrena. Mas eles fizeram isso, envolveram ele num lençol, colocaram lá os bálsamos, mirra, aloés, e levaram ele no túmulo, colocaram lá, puseram uma pedra. No sábado, os religiosos ficaram com medo, tiveram uma reunião com os sumos sacerdotes, com os grandes, né? E tiveram uma reunião com Pilatos. Esses grandes tiveram uma reunião com Pilatos e falaram assim: olha, eles falaram que ele falou que ia ressuscitar. Nós precisamos de algo. Nós precisamos que o Senhor coloque guardas ali, porque senão os discípulos vão lá, vão retirar e depois vão falar que ele ressuscitou. E foi destacada uma escolta de 4 guardas para guardar um túmulo. E rolaram uma pedra que era enorme, e aquela pedra, ela era selada com cordas, como se tivesse assim, eu coloco cordas e selo com cimento, e não podia arrebentar aquela corda, ela estava selada, ela estava com aquela massa ali que não deixava abrir. E os discípulos de Jesus respeitam o sábado, não fazem nada, mas terminou o sábado, às 6 horas do sábado, eles já vão, compram lá os ungüentos para fazer também, lá, embalsamar o corpo, fazer perfumes e tal. E a Bíblia diz, e aí que entra esse momento, que logo nas primeiras horas do dia, ainda de noite, escuro, elas vão até o túmulo, e a intenção delas era simplesmente cuidar do corpo. Eu vou honrar o meu mestre, eu vou levar lá o perfume, vou ungir o corpo dele, eu estou triste, chorosa, eu estou desesperançoso, assim como todos os outros discípulos estavam, porque não acreditavam mais que Jesus podia ressurgir. Todo aquele sonho do Messias, de que Jesus era o Messias, ele ia realizar algo grandioso no mundo, aquilo tinha ido água abaixo. Jesus agora era só um morto, enterrado num túmulo. Vamos dar as honras, nós o amamos, nós gostamos muito dele, nós entendemos que ele foi um homem sábio, foi um profeta, fez muitos milagres, mas é só isso. Foi essa a visão das mulheres ao chegarem naquele túmulo. E lá chegando, alguns evangelhos dizem que a pedra já estava rolada, o outro evangelho diz que um anjo, e ele vai narrar exatamente o episódio, um anjo, ele desce, e junto com a descida dele vem um grande terremoto, e aquele anjo rola a pedra, as cordas explodem, e aqueles guardas que estavam assistindo aquilo tudo, eles ficam como mortos. Tamanha a glória de um anjo. E aí eu pergunto a vocês, o anjo precisava rolar a pedra? Para que o anjo foi rolar a pedra? Mas as mulheres não tinham lá ido ungir? E essa é a primeira manifestação do Senhor, em misericórdia e graça, às nossas vidas. Porque aquela pedra é rolada apenas para que nós entendêssemos, para que elas, naquele momento, que conheciam um homem muito bom, que conheciam um profeta muito bom, que elas entendessem que ele era mais do que um profeta. Porque Jesus não precisava da pedra rolada, ele ia passar ali, assim como ele passou em outros episódios. E aí os anjos falam, voltem e avisem os outros apóstolos que o rei ressuscitou, ele não está mais aqui. E elas voltam,
chegam lá no meio dos 11 apóstolos. Aliás, nem sei se Tomé estava nessa vez, mas ela chega lá junto dos apóstolos. E elas anunciam: olha, nós estivemos lá, o túmulo está vazio, tinha anjos, falaram com a gente. E aqueles apóstolos não acreditaram. A Bíblia fala, eles não acreditaram. Então a gente soma a primeira impressão das mulheres já com todos os outros apóstolos. Mas mesmo assim, curiosos, Pedro e João saem correndo e vamos lá, vamos fazer um Cooper lá para ver se isso é verdade. Eu quero ver o que aconteceu, roubaram o corpo do meu Senhor, o que fizeram? E eles saem correndo. Diz que João corre mais rápido, mas João chega na frente do túmulo e ele para. E Pedro, o Pedrão, né? Pedrão é sinistro, você vê a personalidade de cada um. Pedro já sai entrando direto, chega depois, mas em compensação não para na entrada. E chega lá e vê aquele lençol estendido e vê o lenço que estava na cabeça do Senhor em um lugar à parte, demonstrando que o Senhor tinha tirado e tinha colocado ali com todo cuidado. E aí eles veem aquilo, ainda ficam curiosos e voltam para suas casas. E Maria, que tinha ido para lá, ela volta de novo para cá. E ela fica diante do túmulo, chorando, chorando, chorando. E aquilo que os apóstolos não viram, aquela mulher vê. De novo, os anjos ali dentro. E elas falam: por que choras, mulher? Porque levaram o meu Senhor. E aí ela se volta para trás, ela vê um outro homem. E aí o homem pergunta para ela também: por que você chora? Porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde colocaram. Se foi o Senhor que levou, ela pensando que era o jardineiro, se foi o Senhor que levou, devolva, por favor. Devolva essa tua serva. E Jesus só fala uma coisa: Maria. A voz do Senhor chamando pelo nome aquela que era uma mulher restaurada, serva dele. E ela responde a ele: Rabone, Rabi, meu mestre, meu Senhor. E ele fala uma coisa que é interessante, ele fala: não me detenhas, porque ainda não fui estar com meu Pai. Tem uma questão que eu gostaria de falar com vocês. Em Lucas 12, Jesus estava ensinando quando ele conta uma história. E essa história é usada para a gente entender como que as coisas aconteciam antes dessa restauração da nova aliança. Jesus conta a história de um mendigo que jazia à porta de um rico. Esse mendigo se chamava Lázaro. E esse mendigo, ele estava sempre cheio de ferida, passando muita necessidade. O rico passava sempre por ele, não fazia nada, não ajudava, não se compadecia. E aí aqueles dois homens morreram. E Lázaro foi para o seio chamado seio de Abraão, e o rico foi para o lugar de tormento. E mostrava que existia um abismo que nenhum deles podia passar nem de um lado nem para outro. E ali Jesus está mostrando que existia o Hades e que aquele Hades já era dividido. Só que o lugar, o seio de Abraão, era um lugar para onde as pessoas iam, aqueles que criam, aqueles que tinham fé, mas não podiam alcançar ainda a salvação. Porque a salvação, ela precisava do derramamento de sangue de um cordeiro imaculado, um homem imaculado. O cordeiro era só um simbolismo, mas nenhum homem tinha sido imaculado. Então eles aguardavam com fé o Messias esperado. E eles profetizavam. Hebreus 11 vai dizer que todos eles eram heróis da fé, mas não tinham visto se cumprir a promessa do Senhor, que era o quê? Que Jesus viesse ao mundo. E aqueles homens, eles estavam todos nesse lugar, no seio de Abraão, esperando que Jesus viesse resgatá-los. E aí nós vamos entender que, quão complexo é essa questão. Jesus, ele morre,
E 1 Pedro vai dizer que Jesus vai proclamar a sua vitória lá no abismo, junto com os espíritos em prisão. E ele proclama a vitória: olha, está consumado, e o reino do inferno está derrotado. Ele sobe, passa no seio de Abraão, e lá estão Abraão, Davi, Moisés, todos os santos, todos aqueles que tinham fé no Senhor, que esperavam a vinda dele. Resgata esses homens e vai entrar nos céus. E quando eu vejo essa passagem de Maria, eu fico ao menos um pouco curioso, porque Jesus, ele para no meio do caminho, talvez compadecido com aquela que ele amava. Não me detenhas, porque eu ainda preciso ir me apresentar com meu pai. E ele sobe com todos os outros, porque ele falou com o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí você pensa na situação de Maria. Maria era uma mulher que tinha 7 demônios que foram expulsos. Era uma mulher que alguns diziam que antes ela era uma prostituta, mas agora ela era uma herdeira do Senhor. E o amor de Jesus é demonstrado ali, e ele vai, e o Salmo 24, ele vai falar como que ele entra nos céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Esse é o Rei da Glória. Senhor das vitórias, é o nosso Senhor, que venceu a morte. E ele entra nos céus, e ele muitas vezes ele aparece aos homens, para mostrar que ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo, e que está aí para restaurar as nossas vidas. Mas nós precisamos dizer, a nossa atenção aqui desde o início é porque nós procuramos no meio dos mortos aquele que vive. E aqueles discípulos estavam desanimados, desesperançosos, como eu falei. Eles não acreditavam mais. Jesus aparece para 2 homens no caminho de Emaús e: por que vocês são tardos de entendimento? Por que vocês não acreditam em tudo que os profetas disseram? Porque vocês já estão indo cuidar, é só eu morrer que vocês estão indo cuidar das suas vidas. Voltaram para a vidinha que vocês tinham. Vocês não sabem esperar, vocês não ouviram quando eu disse que eu ia ressuscitar. E aqueles homens que iam para Emaús, era ainda sábado de tarde, domingo de tarde, e eles voltam e vão falar com os discípulos. A primeira coisa: cara, nós encontramos o Senhor, vamos voltar a falar com os discípulos, assim como Maria Madalena voltou e falou. Eles voltaram também, chegaram lá, e eles não acreditaram ainda. Porque nós somos tardos em entender tudo que os profetas disseram. Porque Jesus era predito desde Gênesis até Malaquias, na época deles. E hoje a gente tem um banquete à nossa disposição, que Jesus nos mostra quem Ele é, para quem Ele veio, como nós devemos fazer, o que nós devemos buscar, e o maior de todos os presentes. Nós não fazemos isso sozinhos, nós continuamos fazendo com um Rei vitorioso que está ao nosso lado, porque Ele se manifesta através do Espírito Santo na nossa vida. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos desesperançados, nós estamos preocupados, e aí eu vejo assim, nada demais quanto a isso. Eu olho para os discípulos e eles entregaram as suas próprias vidas, né? Deixaram durante 3 anos e meio tudo que eles faziam para seguir um mestre. Tinha ali um sustento, mas aí perdi o emprego, e agora?
Perdi o emprego para me dedicar a essa obra. E agora, o que eu faço da minha vida? Eu vou voltar a trabalhar. E o sonho? E tudo que Jesus fez, porque não era um sonho comum. Não é um sonho comum aquilo que nós vivemos hoje. É um sonho abundante. É um sonho cheio de realizações. Mas talvez eu quero que a igreja ela se volte a isso, a esse pensamento. Eu quero que vocês levem isso daqui para essa semana, para as suas vidas. Será que nós acreditamos que Ele ressuscitou verdadeiramente? Porque se Ele ressuscitou, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Nós precisamos entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ele. E não ficar voltando para cuidar das nossas coisas, dos nossos empregos. Amanhã é segunda-feira, está todo mundo animado. Caramba, eu tenho isso para resolver. Não, estou na luta, vou resolver. Mas você vai resolver sozinho. Primeira Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo de 19 diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Paulo vai falar com os coríntios justamente sobre ressurreição. Alguns ali não acreditavam na ressurreição. A gente diz que acredita, porque a gente tem esse banquete do Novo Testamento na nossa mão. Mas eles falavam, eles tinham lá as dúvidas deles e falavam, não sei se eu acredito na ressurreição. E Jesus fala, se você não acredita na ressurreição, o Evangelho é em vão. Você não acredita em nada, você não tem fé. E se você acredita na ressurreição, você tem tudo. Porque Deus está vivo. E esse Deus vivo é aquele que caminha junto com você, apesar de você não ver Ele fisicamente. Mas você precisa ver Ele fisicamente, assim como os apóstolos precisavam ver, pede a Ele. Amanhã vamos começar as nossas lutas. Realmente temos que lutar por várias coisas. Sustento, né? Como se Deus não fosse o verdadeiro provedor na nossa vida. Mas fale para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor comece a se manifestar milagrosamente na minha vida. Eu quero ver o Senhor com olhos espirituais. E ele conclui, no capítulo 15, ele vai dizer sobre a nossa ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E ele vai usar a metáfora como de um grão. O grão, para ele nascer, ele precisa morrer antes. Então, a nossa vida aqui é uma semente. Essa é a metáfora. Eu planto a minha vida, e a minha vida precisa morrer, para ela que ela nasça. E ela vai nascer num corpo completamente diferente desse que eu e você temos. Porque esse corpo é um corpo de corrupção. Mas o corpo que nós vamos receber é um corpo de incorrupção. E a sua vida, a minha vida, ela precisa estar voltada 100% para essa esperança. Porque senão, se nós não acreditarmos nisso, vamos comer e beber. Vamos buscar as nossas coisas. Aquele que busca as suas coisas nesse mundo e dedica toda a sua vida para isso, é o que diz a palavra. Não sou eu que estou dizendo, não. Ele faz isso porque não tem esperança numa vida depois da morte. Queridos, todos nós já estivemos no enterro, não é verdade? E infelizmente em alguns enterros de pessoas não crentes. E é muito triste quando você tem fé, você vê uma pessoa que desperdiçou a sua vida e está sendo enterrada. Porque a Bíblia garante que alguns
ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Se nós tivermos essa convicção, com certeza nós seremos mais evidentes no nosso evangelismo, na proclamação da Boa Nova. A Boa Nova está nas Escrituras, é a ressurreição de Jesus. Amém? Que as nossas vidas sejam cada vez mais voltadas para o Senhor, que Ele nos dê essa visão, uma visão que vai além de nós, além das nossas realizações, e que essa esperança ela seja restaurada na cabeça e na mente, e principalmente no coração de todos os cristãos. E eu lembro, para finalizar, Jesus invade aquele templo, revoltado. Queridos, eu sei que muitas pessoas aqui, elas tiveram traumas, tiveram desilusões dentro da igreja. Mas perguntem se essa desilusão, ela não vem de uma falta de fé verdadeira. Eu costumo dizer, e outro dia encontrei com uma pessoa na rua, e aquilo me deu muito dó, pessoa que já esteve aqui conosco, e eu considero que nós buscamos verdadeiramente ao Senhor. E essa pessoa fala, eu tenho muitas questões e tal, e eu não concordo. E eu falei, mas você está congregando onde? Não estou em lugar nenhum, isso já faz pelo menos uns 4 anos. Eu falei, meu irmão, por mais que você tenha uma questão com uma igreja, não tenha uma questão com o Senhor. O seu relacionamento com o Senhor é um relacionamento vivo. Vá para onde Ele te enviar, mas não fique sem uma igreja, sem uma congregação. É assim que diz a palavra do Senhor. É assim que nos instruem os apóstolos através de suas doutrinas. Irmãos, que nós nos voltemos cada vez mais para o Senhor, recebendo uma revelação profunda sobre essas verdades. Essa é uma verdade muito básica, mas a gente para de pensar e principalmente para de viver, porque a gente tira a nossa esperança do Senhor e coloca a nossa esperança em nós mesmos, e nesse momento nós nos tornamos infelizes, nós nos tornamos desesperançados. Não é verdade? Que essa palavra não seja uma palavra minha para vocês, mas que seja uma palavra do Senhor. Amém? Eu não sei se aqui tem alguém que ainda não tomou uma decisão com o Senhor, de aceitá-lo como o seu verdadeiro Salvador. Queria apenas que você levantasse a sua mão. Vamos nos manter em posição de oração, que seja uma decisão individual, mas a Bíblia diz que nós precisamos ter uma decisão pública diante do Senhor, diante daqueles que estão em volta de você, que isso passe a fazer uma parte do Evangelho através de você, para que atinja outras pessoas. Eu vou perguntar também se alguém quer oração. Você não precisa sair do seu lugar, não. Eu tenho dificuldade, mas eu quero receber mais revelação. Eu quero me voltar mais ao Senhor e viver isso que você falou agora. Eu quero não ser como aqueles homens naquele momento, e eu quero viver uma vida estreita com o Senhor, voltado diligentemente para aquilo que Ele me fala, para um relacionamento direto. Alguém quer levantar sua mão? Amém, amém. Vamos, sim, eu creio, esse é o ato, e é Deus que vai falar com vocês. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui. Nós, Senhor, nos lembramos dos nossos irmãos que estão viajando de férias. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja, Senhor, levando até eles uma revelação também, junto com essa comunidade, porque eles fazem parte daqui, Pai. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que levantou as suas mãos aqui, e nós
te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com um bálsamo novo, com uma nova revelação, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, daquilo que o Senhor já realizou, que cada um de nós saiba que nós não precisamos mais realizar nada, mas apenas crer em Ti e entregando as nossas vidas, Senhor, como comprovação daquilo que acreditamos. O Senhor nos leva, Senhor, em paz e segurança, Senhor, dentro dessa conduta e dentro dessa fé, em nome de Jesus, Pai. Amém.